Caminhamos então para a nossa última apresentação com a Lívia Cavalcante, de 18 anos. Ela é de Vila Velha, aqui do Espírito Santo, e hoje mora em São Paulo, pois cursa Sistemas de Informação no Intel. Lívia abordará o tema Como Enxergar o Tempo. Lívia, queremos aprender com você nesse palco, por favor. Quem nunca assistiu um filme sobre viagem no tempo e ficou fascinado com a ideia de poder ver o futuro ou voltar ao passado para consertar algo que ainda hoje te aflige? Pois é, o tempo é essa coisa meio maluca mesmo. Às vezes, ele voa quando queríamos que durasse mais. Em outras ocasiões, um simples segundo parece uma eternidade. Até porque, quem nunca sentiu o tempo parar enquanto esperava uma grande notícia? O sim da pessoa amada ou o resultado de algo muito importante? Pois é, se a gente parar para pensar, o tempo não passa do mesmo jeito para todo mundo, e nem sempre da mesma maneira dentro de nós mesmos. Hoje, eu quero levar vocês a refletir sobre a forma como enxergamos o tempo. Segundo diferentes estudos, a nossa percepção sobre o tempo depende de diversos fatores, como idade, cultura, perfil socioemocional e algo chamado perfil temporal, estudado pelo psicólogo Philip Zimbardo. Esses perfis mostram que cada pessoa tem uma maneira única de se relacionar com o tempo. Algumas vivem ansiosas pelo futuro, outras se arrependem do passado, e algumas poucas conseguem, de fato, viver o presente. E é sobre isso que sempre me chamou a atenção em relação ao tempo. Mesmo ele sendo essa coisa invisível, ele rege tudo ao nosso redor. O meu filme preferido, Lucy, fica aqui a indicação, fala um pouquinho sobre isso. Em uma das cenas, a personagem principal acelera a imagem de um carro infinitas vezes até que ele suma. E ela questiona, sem o tempo, como podemos afirmar que aquele carro esteve ali? E esse questionamento nunca saiu da minha cabeça, porque é verdade. Assim como ela mesma afirma, sem o tempo, nós não existimos. Nada deixa rastro. O movimento simplesmente desaparece. É ele que afirma que estivemos aqui. E por isso é tão importante a forma como a gente se relaciona com ele. E isso não é só um conceito bonito de se ouvir em palestra, em livro de autoajuda, não. É real. A forma como nos relacionamos com o tempo define nossas escolhas, nossa saúde mental e até os nossos relacionamentos. Quando vivemos presos ao passado, caímos no arrependimento. Quando só olhamos para o futuro, podemos não perceber o que já está aqui. Bom, falando um pouco sobre o ano de vestibular, é comum focar nos estudos e correr atrás do sonho da aprovação. Comigo não foi diferente, mas desde o começo eu sabia que o resultado do vestibular, por mais importante que fosse, não seria o único marco daquele ano. Tinha plena consciência de que, ao conquistar a minha tão sonhada vaga em uma universidade em São Paulo, muito da minha rotina mudaria completamente. Meu contato com amigos, familiares, namorado, seria em grande parte modificado ou adaptado. As chamadas de vídeo ajudam bastante. Foi aí que eu quis fazer uma escolha consciente. Quis aproveitar mais o tempo presente. Quis rir enquanto dava, sair quando podia e estar presente de verdade com pessoas e momentos que eu acreditava que eram importantes para mim. E essa foi a minha melhor escolha. Porque o tempo é esse rio que não volta. O que é rotina hoje pode virar saudade amanhã. E a gente nunca sabe quando vai ser a última vez de algo. O último passeio despretensioso com amigos, o último pôr do sol visto daquele cantinho da cidade que você tanto ama. Quando vê, já passou. E parando para pensar, eu não lembro quando foi a última vez que eu brinquei de boneca. Hoje, pique-pega, esconde-esconde. Essas coisas vão simplesmente acontecendo e ficando para trás. Quando vê, já passou. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eu aproveitei aquilo como só uma criança consegue, sem saber que era a última vez. Talvez justamente por isso tenha sido tão verdadeiro. E é por isso que eu acredito que aproveitar o tempo é também um ato de coragem. Coragem de dizer sim ao que importa, dizer não ao que esgota, e de entender o que é importante para você,
e dar a isso o tempo que merece. Não é sobre abandonar tudo e viver só os prazeres da vida, mas entender o que não só é importante, como o que é importante para você especificamente. Bom, e eu sei que é difícil. A gente vive um mundo acelerado, onde a produtividade é quase uma medida de valor. Eu também me pego, às vezes, me cobrando por não estar sempre produzindo, como se cada tempo livre precisasse ser preenchido com uma meta, um objetivo. Mas tenho aprendido, com tropeços e tentativas, que também é produtivo desacelerar, que há força em parar, e que os momentos mais marcantes, na maioria das vezes, são os mais simples. Um papo sem pressa, um riso sem compromisso, um filme ou uma série assistido com quem se gosta. Porque o tempo não volta, e a gente não pode controlar ele. E o que define se ele foi desperdiçado ou bem vivido é a forma como a gente o vive. E se tem uma coisa que esse palco me ensina hoje, é que falar é uma troca de tempo. Por isso, mesmo que você não lembre nada do que eu disse aqui, mesmo que você não tenha gostado, o simples fato de você ter me escutado já me honra profundamente, porque você me deu o seu recurso mais precioso, o seu tempo. E talvez o que fique aqui seja esse momento, essa pausa em que você parou comigo para pensar, nem que seja por um segundo, sobre como tem vivido os seus dias. Se isso acontecer, já foi tempo bem investido. E eu espero, de verdade, que ele tenha valido a pena. Obrigada.